pessoal, toda a Bíblia Sagrada, meus irmãos, só existe dois lugares no resto do reino do céu. O resto é ladrão e salteador. Quem chama esse povo de ladrão, irmão, é Jesus. João 10, versículo 8. Ele disse: eu sou o bom pastor, antes de mim tudo é ladrão. Jesus, Jeová já falava lá em Ezequiel 34, versículo 10, que ia arrancar da mão dos pastores as ovelhas. Hoje ele disse, Jesus falou, eu sou o bom pastor. Deu a vida, antes de mim tudo é ladrão. Quer dizer, ele se apresentou como ali o governador. Por exemplo, eu agora, a partir de hoje, eu sou governador de Brasília, então. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Antes de mim tudo é ladrão. Se você não der dinheiro para o pastor, ele te exclui lá em Malaquias, que ele não te ama, ele amou o teu dinheiro. Porque ele nunca te amou verdadeiramente. Não, mas como é que a obra vai viver? Que história é essa? Que evangélico é esse? Onde Jesus pregou dinheiro, rapaz? Você pregar em Malaquias, nada aí, pastor? Que vergonha. Estou contando a história de 3 homens que devolveu tudo que ele roubou dos seus irmãos. Zaqueu devolveu, lá em Lucas 19, versículo 1. Abraão devolveu 5 reis contra 4, lá em Gênesis 14, versículo 21. Abraão disse, eu não posso ter uma riqueza ilícita, devolveu. Fica para ti, pastor, para você ir morar no inferno. Até a Bíblia diz lá em Romanos, lá em 2 Reis 5, versículo 20. Sim, tem lepra do servo de Eliseu, são todos leprosos que empregam por dinheiro, todos têm lepras do servo de Eliseu. Então, meus irmãos, Zaqueu devolveu, Abraão devolveu, Jacó, o dizimista ladrão, Gênesis 28, versículo 18, devolveu também. Então, contando a história também, meus irmãos, segundo Samuel 11, versículo 12, é a história de rei Davi, adultério e assassinato. Nós temos que ter cuidado, irmão, que quem está em coisa errada não faz parte do reino. O rei deles é dinheiro, ladrões e salteadores. Então, nesse vídeo, nessa tarde, nessa manhã, porém, nessa tarde, aqui, irmão, Romanos 6 abaixo, a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livrou do pecado e da morte, do pecado. Está aqui em Romanos 6 abaixo, nos livrou do pecado, que diremos, pois permanecemos no pecado, para que da graça sejamos mais abandonados de todos, nenhum nunca está mais a morte para o pecado, como vemos antes dele. Quer dizer, quem está no pecado está na morte, irmão. Aqui em Romanos 6 abaixo, porque não sabes que todos aqui, quanto fomos abaixo como é que é? Fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Quando você é batizado em Jesus Cristo, são batizados na tua morte, Jesus, na morte de Jesus. Você desviando, mentindo, enganando, está aqui no versículo 3 aí para baixo, de sorte que somos sim suportado com ele, sepultado com Jesus Cristo, irmão. Você é sepultado com Jesus Cristo, com ele. Se você está fazendo coisa que não agrada a Deus, batizado na sua morte. Batizado na sua morte. Tem gente que batiza para ele só enfiar dentro das águas. Continua fazendo tudo que o mundo faz. Não tem salvação não. É rouba, engana, mente, prostitui, faz tudo. Não tem salvação não, irmão. Aí não se converteu. Aquele tudo dele é mais caro que na história de Jacó. Um dia Jacó devolveu tudo que ele roubou do seu irmão. Se tornou sua nação daqui de sorte que somos sepultados em Cristo pelo batismo da morte, para como Cristo ressuscitou dos mortos, pela graça do Pai, assim demais também novidade da vida, porque se fomos
planetado justo, muito com ele, semelhantemente da sua morte, também sorte que da sua ressurreição. Quer dizer, se nós somos ressuscitados com Cristo, a ressurreição também é ser ressuscitado com ele, como ele ressuscitou, irmão. Não é ressuscitação de dinheiro, não. Aqui no versículo 6, sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. O velho homem foi com ele crucificado. Aqui Romanos 6 abaixo. Foi crucificado, irmão. Se eu mentir, não vou mais mentir. Se eu roubar, não vou mais roubar. Porque tudo se fez novo, irmão. Você continuou a mesma coisa que era do mundo. Você tomou só um banho lá nas águas. Você vai perder tempo. Justificação, mudança. Morrer com Cristo. Viver para Ele. Aqui, ó. Assim também considerar vós como a morte para o pecado, mas a ver, vamos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje não prega mais isso aqui não, irmão, não prega isso mais não, só prega dinheiro. Vosso corpo morto para bem, o vosso corpo tem que ser morto, irmão. Não está escrito lá em Romanos 8, Romanos 8, tem que ser morto, irmão. O vosso corpo mantém para lhe obedecer a sua concupiscência. Eu aprendi nas igrejas, eu aprendi mentira. 90% era mentira. Era o dar tudo, é ladrão de Deus. Ele nunca prega isso aqui. Isso aqui, muito importante, essa pregação também. O pecado por intuísmo, iniquidade, mas a presença sem voz de Deus como vivo dentre os mortos. Nós somos vivos dentro dos mortos, irmão. Você é morto ou é vivo? Você é vivo nas coisas que não agradam a Deus. Na iniquidade, na mentira, no engano, roubando, enganando, se prostituindo, tudo teu é mais caro. No Jacó. Deus, como membro de Deus, intuimente da justiça, porque o injusto não tem reino do céu, irmão. Porque o pecado não terá domínio. O pecado não tem domínio, meus irmãos. Não sobre os, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus aqui. No versículo 15, porque o pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, não debaixo de vós, que vós aprantarmente por servo para me obedecer, sois servo daquele que obediente do pecado, desobediente do pecado para que da morte. Isso aqui, irmão, não é desobediência ao pastor, né? Tem que obedecer o pastor Jesus. Se você for, a Bíblia diz lá em Mateus 23, versículo 23. Escute o que eles falam, mas não viva o que eles vivem. Se você viver com o pastor vivo, você vai direto para o inferno. Está na Bíblia, lá em Mateus 23, sobre o dízimo. Na cadeira de Moisés está sentado os fariseus da morte, muito. Aquele Jesus que morreu por ti, quem pastor vai morar por ti, quem vai morrer por ninguém? Aprendais por servo para lhe souber sobre o servo daquele que é obediente ao pecado para a morte. Irmão, quem anda no pecado é a morte, mas o bem para a carne é vida. Bem, quem pede para o Espírito é vida, quem pede para a carne é morte. Já está na morte, pastores. Todo que anda pregando, ele tem teologia, para teologia direto para o inferno. Mas a graça de Deus, por dentro, sendo servo do pecado. Tu és servo do pecado, rapaz. Servo
servo do Arão, formas de servo do pecado, foste, entregou a liberdade dele. A liberdade do pecado, foste feito servo da injustiça. Está aqui o versículo 19, vais a carne, pois que assim como apresentais o vosso membro para servir diante e a maldade para maldade, assim apresenta agora o vosso também para o servo justificação, para santificação, porque quanto era servo do pecado, está livre da justiça. Se é servo do pecado, é servo de Deus. Que esses homens, irmão, estão aí pregando dinheiro, são tudo lobos, são ladrões e salteadores. João 10, versículo 8, porque o fim deles é a morte. O fim deles é a morte. O fim do roubo das coisas erradas é a morte. O fim dele é a morte. Liberdade, pecado. O fim deles será a Deus tendo o vosso fruto para santificação por da vida eterna. Santificação para a vida eterna, irmão. O fim desses homens é a morte. Aqui no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Aqui no versículo 23, aqui em Romanos 6 abaixo. O salário do pecado é a morte. Aqui no 23, o pecado é a morte. Tem mais dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Mentira, enganando, tendo seus carros importados, suas casas bonitas, não sei quantos carros, não tem salvação, é direto para o inferno. O salário do pecado é a morte. Esses homens que andam pregando dinheiro, pregando prosperidade, essa maldição debaixo da maldição, nenhuma condenação há. Para o que? Procura, pastor, e me diga no YouTube onde Jesus cobrou. Agora eu estou com 15 mil, estou dentro de 15 mil acessos. O povo quer saber, são 100, agora vai para 200 e tantos vídeos pregando. Vocês procuram qualquer coisa e vê, nenhuma condenação há. Agora vocês pregando dinheiro, porque quando o homem segundo o coração de Deus pecou, achou que estava tudo bem. Quando o profeta pregou nele, ele rasgou a roupa. Rei Davi, adultério e assassinato. Vocês são adultério e assassinato, rapaz. Que vai tomar o mundo inteiro e ir para morar no inferno? Com as tuas coisas, riqueza, com as tuas coisas, para ir morar no inferno? Como está escrito, irmão, lá em 2 Reis 5, versículo 21. Tu leproso, tem lepra do servo de Eliseu, que ia levando, está escrito na Bíblia, que ele ia levando prata e ouro para aquele profeta. O profeta Eliseu não recebeu nada, mandou ele tomar 7 banhos no Rio Jordão e cair fora. Mas o servo de Eliseu foi atrás de dinheiro, ficou leproso. Até a 5ª geração é amaldiçoada. É quem prega dinheiro nessa vida. Até a 5ª geração é amaldiçoada. Vocês são amaldiçoados até a 5ª geração, porque prega dinheiro, não tem amor às vidas. A Bíblia diz que vale mais uma alma salva que o mundo inteiro perdido. Vocês pregando dinheiro, excluindo o povo de Deus. Às vezes se luta pela hora, chega lá o pastor exclui Malaquias. Se converta, meus irmãos, para vocês também ter direito, senão vocês não fazem parte. Nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que é carne, que o Espírito é Espírito. Que a carne está preocupada nas coisas da carne, nas coisas do outro, coisa errada. Se converta para você também ter direito.
Maldito todos que são no livro da lei, Gálatas 3, versículo 10. Um evangelho furado e mentiroso de dinheiro. Hoje eu prego sempre lá, já faz mais de 15 mil entradas no YouTube. Eu trabalhei aqui na 117, aqui de Santa Maria. Tinha um bingão do pastor fulano. Que negócio é esse? Bingão. Que o nosso objetivo primeiro é aceitar, alguém aceitar Jesus para ir morar no céu, que a Bíblia diz que vale mais uma alma salva que o mundo inteiro perdido. Hoje é bingão disso, bingão daquilo, é o sorteio para lá, sorteio para cá. Não estou preocupado com vida não, porque o coração dele, a Bíblia diz que muitos esfriar. Amém. Deus que abençoe meus irmãos com a bênção recalcada, sacudida, transbordante. Todo que receber esse vídeo, irmão, quer assistir, vou receber uma bênção especial do amigo. Eu não tenho nada para dar para meus irmãos, mas o pastor Jesus tem. Irmão, a mulher perguntou para mim, irmão, o que eu faço, irmão? Para falar com Jesus, entra no teu quarto e fala com ele. Conversa toda a história sua, que ele vai te atender. Agora, se você for falar para o pastor, chegar lá e passa para a mulher dele, passa para o presbítero, na reunião de obreiros, daqui a pouco toda a cidade está sabendo. Toda a história sua. Amém. O pastor Jesus é que te ama, com dinheiro ou sem dinheiro. Ele não te ama não, ele ama teu dinheiro, porque ele é ladrão. João 10, versículo 8, ele não te ama. Se não der dinheiro, te exclui lá em Malaquias 3,10. Que não tem amor, o amor dele é dinheiro. Deus que abençoe. A família, irmão, estou contando, cuidado com o divórcio. Porque o casamento tem festa, mas o divórcio tem guerra. Lá em Gênesis 2, versículo 18. De lá do Velho Testamento veio para o Novo. Lá em Mateus 19 abaixo. Amém. É o maior mandamento. Saiba perdoar. Como está escrito lá em Mateus 6, versículo 8, o Pai Nosso que Jesus ensinou. Amém. É o maior mandamento, é o amor. Aquele que não ama seu irmão, até agora está nas trevas.